Muito boa tarde a todos. Hoje temos a honra de ter aqui connosco o Dr. José Manuel Dom Barroso, que eu não vou apresentar, como é evidente, toda a gente conhece. Seria, aliás, de mau tom, entre aspas, estar a fazê-lo. Dar apenas nota de que, de facto, é uma honra tê-lo aqui connosco. Eu, antes de passar ao Dr. Dom Barroso e dizer uma pequena nota sobre a sessão de hoje, como é hábito, vamos só dar nota das duas sessões que vamos ter esta semana. Portanto, na quinta-feira vamos ter uma sessão sobre os desafios do futuro com o Gonçalo Matias, que é o presidente da Fundação Francisco Manuel Santos, e o Ricardo Batista Leite, que neste momento tem responsabilidades europeias na área da AI, e que são pessoas conhecidas, ligadas mais às gerações mais jovens, e vamos falar um pouco sobre isso. E depois, na sexta-feira, temos uma sessão sobre o futuro da inteligência artificial, com uma americana, a Kay First Butterfield, que é professora na Universidade do Texas e é uma das maiores especialistas mundiais desta matéria. Mas voltando à sessão de hoje, dá nota de que, de facto, é uma honra ter aqui connosco o Dr. José Manuel Barroso, que é de facto uma das pessoas que a nível mundial, e podemos dizer isso de forma segura, pensa melhor as questões da estratégia, da geoestratégia e da ordem global. Ele tem estado, de facto, em muitos palcos, fruto da qualidade e da excelência da sua intervenção, e é uma honra para nós tê-lo aqui connosco. Ele irá falar durante 30 minutos, mais ou menos, 40 minutos, e depois temos aqui uma discussão entre todos. Agradecia que tivessem os microfones ligados, e depois, quando quiserem colocar alguma questão, como é habitual, coloquem a mão. Doutor, muito obrigado mais uma vez, e a palavra é sua. Obrigado. Muito obrigado, meu caro Jaime Quezado, pelo convite para estar convosco. É sempre um prazer, já não é a primeira vez, mas queria aproveitar esta ocasião para felicitar muito sinceramente o Jaime por organizar este grupo, que vejo que é um grupo não só vasto, mas diversificado e muito qualificado. Sei que é um grupo que se interessa muito pelas questões geopolíticas e geoeconómicas, pela tecnologia, sobretudo pelo futuro não só do mundo, mas do nosso país. E por isso é para mim também um grande prazer poder partilhar algumas reflexões convosco. Eu pensei, em vez de fazer um discurso, vocês aliás chamam de lição, não quero de maneira nenhuma usar essa expressão, pensei que era melhor abordar alguns tópicos muito rapidamente, apenas como pretexto para uma conversa, para ser interativo. Queria responder, acho que é mais interessante, até porque sei que na maioria estão muito informados acerca destes temas, e em vez de eu estar aqui a fazer um discurso muito estruturado, vou tocar em alguns tópicos que se podem analisar relativamente ao próximo ano e depois usá-los como pretexto, incentivo para uma conversa mais generalizada. Bom, como sabem, não há nada mais difícil do que prever o futuro. Para vos dar um exemplo, ainda agora fiz um exercício interessante que foi ver como é que tinha sido previsto o ano de 2024 por alguns dos maiores especialistas, aqueles relatórios que os senhores também conhecem, desde o Economist, faz sempre uma antevisão, até alguns daqueles relatórios de empresas de consultadoria, alguns think tanks, etc. Por exemplo, nenhum dos que eu consultei tinha previsto o desmoronamento do regime da Síria. Foi, de facto, uma das questões mais importantes que se deram em 2024. Como é que aquele regime, que é um dos estados policiais mais fortes, mais controlados do mundo, caiu daquela forma, sem praticamente resistência. É, de facto, interessante. E, aliás, é uma lição, acho eu. A lição é que as ditaduras, as autocracias, os regimes totalitários, muitas vezes parecem mais fortes que as democracias, mas na realidade não são. Podem colapsar de um momento para o outro, muitas vezes sem qualquer resistência. É algo que as democracias, apesar da sua aparente instabilidade, conseguem, apesar de tudo, garantir no longo prazo uma maior sustentabilidade por causa da sua capacidade de integrar a diferença e inserir no seu próprio sistema a variedade, a diversidade, a própria imprevisibilidade que os regimes fechados não conseguem admitir. Por isso, uso este exemplo. Nós não conseguimos, em geral, prever o que se passou em 2024. Será difícil, portanto, arriscarmos agora em exercícios muito ambiciosos para 2025. Mas podemos, obviamente, com informação e com algum esforço de racionalidade, identificar tendências e tentar perceber a evolução previsível, mas sempre com estes caveatos todos da nossa humildade perante uma realidade que é muito difícil controlar. Por isso, alguns temas que quero abordar. Em primeiro lugar, Estados Unidos da América, visto que há uma grande curiosidade e interesse sobre as mudanças que o presidente Trump pode introduzir. Para mim é claro
que o presidente Trump é o grande disruptor. Eu já o disse e repito, acho que a democracia, a vida política no mundo não voltará a ser a mesma depois de Trump. Acho que os historiadores do futuro vão dizer que houve um pré e um pós-Trump nas democracias ocidentais. Podemos gostar dele ou não, como calculam, não é propriamente, como se diz em inglês, my cup of tea, mas a verdade é que ele alterou a política. Ele alterou a política ao mudar aquilo que eu chamo a gramática da aceitabilidade. Aquilo que era de antes inaceitável ser dito na esfera pública passou a ser legítimo dizer. Ele introduziu na comunicação política a capacidade de se dirigir sobre os temas mais difíceis e mais diversificados ao povo em geral, com uma linguagem que viola, digamos, as convenções, até muitas vezes o decoro próprio que um político, usando de alguma gravitas, sobretudo se for presidente de um país como são os Estados Unidos da América, mas qualquer país, normalmente não utiliza. Ele mudou a linguagem política, em grande parte apoiado, obviamente, nas redes sociais. Mas não foi apenas aí que mudou os códigos e as convenções, foi também no próprio comportamento diplomático, não apenas pela utilização de uma linguagem abusiva em relação aos adversários, mas, curiosamente, em relação aos próprios aliados, com quem às vezes tem polémicas muito mais duras, insultando os aliados, fazendo comentários absolutamente inapropriados em público. É de facto algo que profundamente muda os códigos de comunicação e introduz no sistema um nível de imprevisibilidade, de desconforto e até por vezes de entropia. Para além disso, tem políticas que são políticas marcadas por aquilo que nós normalmente chamamos populismo, apoiado no nativismo, no protecionismo, eu não diria verdadeiramente no isolacionismo, mas no unilateralismo. E aí quero, aliás, acho que é o mais interessante neste contexto da minha comunicação, em vez de introduzir mais uma análise há muitas, partilhar um pouco da minha experiência. Quando, eu não sei se já vos contei isso outra vez que falei convosco, mas quando, em 2008, quando organizámos a primeira cimeira do G20, foi em Washington, ainda na presidência de George W. Bush, aliás, esse G20 já agora foi iniciativa da União Europeia. Foi durante a crise financeira, nós achámos que o G8 não era suficiente, na altura havia o G8, não é? A Rússia fazia parte do G8, e fomos nós, da União Europeia, mais concretamente eu próprio e o presidente em exercício do Conselho, que era Nicolas Sarkozy, se pudessem desligar os microfones para não ouvir o background, agradecia, porque isso confunde a comunicação. Nessa altura foi o presidente Sarkozy, como presidente em exercício da União Europeia, e eu próprio, que fomos falar a Camp David, na residência de férias do presidente americano, fomos falar com o George W. Bush, dizendo que tínhamos que organizar qualquer coisa que fosse para além do G8, que pudéssemos mobilizar a comunidade internacional para lutar contra a crise financeira global, para evitar o recurso ao protecionismo, para evitar uma fragmentação que podia ser negativa para todos. Eu, na altura, até hesitou bastante, porque na altura ainda a crise financeira estava muito concentrada nos Estados Unidos e não tinha verdadeiramente contaminado a Europa, nem tinha assumido as dimensões que depois conhecemos na dívida da crise soberana do euro, e estava muito concentrada a responsabilidade em Wall Street. Ele resistiu, mas depois acabou por concordar. E fizemos a primeira cimeira do G20 no final de 2008, já depois da eleição de Barack Obama, mas antes da inauguração do novo mandato do presidente americano. E na altura disse-me assim, e eu tomei nota no meu caderno, eu tenho um caderno, normalmente tomo as minhas notas, que já tenho desde 1980, quando estava a estudar em Genebra. E ele disse-me, tenho isso nas minhas notas, o seguinte, olha, eu até nem fiquei desagradado com a vitória do Obama, é um afro-americano, acho que isso é bom para os Estados Unidos, ter um afro-americano presidente, embora, não resistiu a dizer, embora ache um pouco estranho alguém que com pouco mais de 40 anos já fez 3 autobiografias, mas depois acrescentou, mas atenção, o próximo presidente americano vai ser um protecionista, isolacionista e nativista. Disse-me George W. Bush em, salvo erro, outubro de 2008. George W. Bush não é considerado um grande intelectual. Mas a verdade é que ele estava certo.
E porquê? A meu ver, porque ele entendia o seu próprio partido. O Partido Republicano, já na altura, não se esqueçam que havia o Tea Party, já na altura o Partido Republicano tinha esta pulsão mais populista, mais nacionalista, mais protecionista. Não? Populista, para usar uma palavra catch-all, que é discutível, mas uma palavra que procura, digamos, incorporar estas tendências. E ele achou, e tinha razão, que depois de uma presidência de Obama, uma ou duas, neste caso duas, haveria uma reação. E foi isso que houve. Ao fim e ao cabo, Obama é uma reação contra Bush, Trump é uma reação contra Obama. E agora voltamos a ter. Depois, Trump houve uma reação que foi Biden e agora contra Biden temos outra vez Trump. Ou seja, o sistema americano é um sistema mais instável do que parece. Nós às vezes dizemos que a instabilidade está na Europa, mas se formos a ver em termos sistémicos, até porque é muito difícil mudar 28 ou 27 países ao mesmo tempo, há uma instabilidade sistémica nos Estados Unidos, porque há duas Américas que ainda não se reconciliaram. Bom, eu quero introduzir isto porquê? Porque na base de Trump está o tal populismo, aquele movimento que veio a ser conhecido, e é conhecido como MAGA, ou Make America Great Again, que é um apelo a classes sociais desfavorecidas e com um sentimento de privação relativa, que perderam muito, sobretudo em relação aos mais ricos, e talvez afetados pela globalização, por uma certa desindustrialização, perda de poder de compra relativo, e apesar da América ter uma economia que é inveja de todas as economias mundiais, a economia americana está muito bem, está fortíssima, certo, em grande parte por causa da dívida que tem alimentado níveis de consumo e de prosperidade que talvez sejam em alguma forma ilusórias, mas a verdade é que essa classe média baixa e algumas partes das classes trabalhadoras e até estão extremamente desiludidos, porque a inflação foi muito elevada. E além disso, há as questões sociais, de identidade, a chamada woke culture, que está a ser gravíssima nos Estados Unidos, porque o Partido Democrata, como disse Bernie Sanders, que não é propriamente um homem de direita, é pelo contrário da meia, mais à esquerda do Partido Democrata, o Bernie Sanders disse o Partido Democrata esqueceu-se dos trabalhadores. Porque é mais simpático para a elite do Partido Democrata falar das questões de casas de banho para o terceiro género, por exemplo, ou para os que não se definem num género masculino ou feminino, do que falar das condições dos trabalhadores, ou de falar das condições de segurança e de criminalidade, ou falar de imigração ilegal, que são questões que podemos gostar ou não gostar, mas são questões que preocupam as pessoas. E de um ponto de vista democrático, não é aceitável que um líder político não considere os problemas que preocupam as pessoas. Podemos não concordar, e com certeza, no meu caso, não concordamos, com as receitas que alguns xenófobos, para não dizer, em alguns casos, racistas, propõem para estes problemas. Mas ignorar estes problemas é um erro. Portanto, foi esta conjugação de fatores que levou Trump à vitória. Mas uma vitória, repare-se que se virmos os resultados de Trump, não são assim tão impressionantes. O que é impressionante é a perda do Partido Democrata. Trump não teve, comparando com a primeira eleição dele, resultados muito impressionantes. O Partido Democrata é que caiu dramaticamente, porque perdeu o contacto com grande parte dos seus eleitores, nomeadamente as classes trabalhadoras, incluindo negros, incluindo os chamados Hispanic ou latinos, que foram cada vez mais, em maior número, para o Partido Republicano. E digo Partido Republicano, não apenas Trump, porque a mesma transição de votos se viu no Congresso. Estava a dizer que houve este movimento populista. Agora, o que há de novo desta vez, isso é muito importante a meu ver, e talvez não tenha recebido a devida atenção, é o que significa Musk apoiar Trump. Porque não é só Musk, é, na realidade, o setor tecnológico mais avançado dos Estados Unidos e do mundo. A tecnologia, a tecnocracia, que não aconteceu no primeiro mandato. De uma forma geral, eu não conheço Musk, mas conheço os maiores nomes de Silicon Valley, de Eric Schmidt, o próprio apoiante de Trump, Peter Thiel, e financiador de Musk inicialmente, conheço bem Peter Thiel, até
aos homens quer dizer, Zuckerberg, a maior parte dos criadores destas novas plataformas, conhecidos em várias capacidades e em vários momentos da minha vida. E para além, obviamente, de Bill Gates, já é um caso à parte, mas a maior parte deles eram do Partido Democrata. E agora está a haver uma transição para Trump. E Musk significa isso. Musk, podemos gostar dele ou não, mais uma vez, mas é um visionário. É não só o homem mais rico do mundo, mas é um que está a introduzir rupturas absolutamente impressionantes do ponto de vista tecnológico. Apostas que, na maior parte dos casos, está a ganhar. Ora, não podemos subestimar isso. Hoje em dia, Trump é uma broad church, é uma grande igreja, um grande culto, em que se juntam forças clássicas reacionárias, do populismo mais reacionário, mas com forças que são do mais progressivo que há no mundo em termos tecnológicos. Ora, gente que é extremamente inovadora e que tem ambição, dinheiro e vontade de poder. Bom, portanto, isto é uma grande coligação que, aliás, que já conhece as suas tensões, já se revelou agora no caso dos passaportes, como devem ter acompanhado, mas quis e ganhou contra o MAGA, contra os mais, digamos, tradicionais populistas, quis que se autorizasse a entrada de estrangeiros qualificados, e Trump acabou por dar razão, quando a promessa eleitoral era que não havia mais estrangeiros, que se iria reduzir drasticamente os estrangeiros. A verdade é que eles precisam de estrangeiros, muitos destes grandes inovadores, a começar pelo próprio Musk, vieram do estrangeiro, não é? São naturalizados, são americanos recentes, porque para ter a tal, como se diz em inglês, a pool of talent, o talent pool, para ter talento suficiente, não basta, a nível mundial, não basta um país mesmo que seja os Estados Unidos, é preciso largar, chamar os melhores em todo o mundo. Estamos a falar de cutting edge, estamos a falar do que há de mais revolucionário hoje em dia na tecnologia, não estamos a falar de coisas de menos importância. Portanto, esta questão, a meu ver, há uma possibilidade, repito, possibilidade, de a economia americana dar um salto extraordinário. Porque soltarem-se aquilo que eu chamo, ou que se chama normalmente, os animal spirits da economia. Porque quando Trump avança com a proposta de desregulamentação radical, de redução dos impostos que afetam sobretudo as empresas e alguns rendimentos, tipicamente os mais altos. E agora, com este apoio que ele vai dar e com esta coligação, com esta simbiose com o setor tecnológico mais avançado, isto combinado com o nacionalismo, bom, isto vai dar, obviamente, vai dar esteroides à economia norte-americana. Com imensos riscos, com enormes riscos, porque, obviamente, algumas das propostas dele são propostas que são contrárias, em princípio, ao crescimento, e são propostas que só podem aumentar a inflação, desde as tarifas, quando ele diz que a tarifa é a palavra mais bonita do dicionário, é uma coisa extraordinária, não é? Uma frase extraordinária dizer isto, mas disse-o, até à expulsão maciça de imigrantes, até outras medidas que ele já anunciou, também já referidas, a questão da redução dos impostos, muitas dessas medidas são altamente inflacionárias, portanto, são contraditórias em relação aos seus objetivos. Mas, numa primeira fase, elas podem dar um suplemento à economia americana, que já hoje está a crescer muitíssimo mais do que a economia europeia, e está a crescer muito mais do que qualquer outra economia mais madura, digamos assim. Mas atenção. Claro que isto pode pôr problemas, e, a ver, mais tarde ou mais cedo, há problemas que eu não tenho resposta e julgo que ninguém tem resposta, que é quando é que vai acabar esta orgia financeira e monetária? Não? Porque na história da humanidade, então neste painel pessoas que conhecem isto talvez melhor que eu, seguramente melhor que eu, nunca houve tanto acumular de dívida como há hoje. Dívida orçamental, estímulos monetários. Ora, os americanos estão a ultrapassar tudo. Claro que, por enquanto, como o dólar continua a moeda de referência, bom, eles conseguem ir vivendo assim. Mas há momentos em que não sabemos quando os mercados não aceitam. E pode haver problemas financeiros graves nos Estados Unidos e no sistema económico mundial. Aliás, as grandes crises financeiras normalmente começam nos Estados Unidos. Há pouco falávamos da crise financeira de 2008, que teve uma expressão muito mais dramática depois na Europa, por razões
específicas, mas a verdade é que começou nos Estados Unidos, o caso de Lehman Brothers e os outros casos. E já para não falar na crise dos anos 30. Há aqui, a meu ver, um problema que é a hipótese de haver problemas graves do ponto de vista financeiro. Dito isto, Estados Unidos, acho que já falei um pouco sobre a questão da Ucrânia, tenho falado muito publicamente, mas eu vou repetir aquilo que tenho dito, é que infelizmente não acredito na hipótese de uma paz duradoura, estável, consolidada na Ucrânia. Não porque não há desejo, mesmo que seja um cessar-fogo, é melhor do que continuarem a matar-se como estão a matar-se ucranianos e russos. De acordo com a melhor informação que tenho, já houve pelo menos 750 mil baixas do lado russo, 750 mil baixas, ou seja, mortos ou feridos graves, incapacitados. É uma coisa inimaginável. Para vos dizer, os cálculos sobre a guerra colonial portuguesa foi 8 mil. Eles têm numa semana mais mortos. Em 5 dias morrem mais pessoas na Rússia, só na Rússia, do que morreram em toda a guerra colonial portuguesa. Para não comparar com os dados do Afeganistão ou de outras guerras mais recentes. É uma coisa terrível. Sobre a Ucrânia não tenho dados, infelizmente, parece que são bastante mais baixos, porque eu estou numa posição defensiva, mas também está a sofrer muitas baixas. Portanto, mesmo que seja um cessar-fogo, uma trégua, uma separação de forças, é positivo se se conseguir suspender aquela mortandade. Dito isto, daquilo que eu conheço de Putin, e tive com ele muitas vezes, e da Ucrânia, foi a minha comissão que negociou com a Ucrânia o acordo de associação, não estou a ver hipóteses de uma verdadeira reconciliação, de uma sincera paz. Se houver paz, pode ser uma paz temporária, e a conclusão operacional, para mim, há duas conclusões operacionais, independente, não vou agora, obviamente, apostar na guerra ou na paz, mas há duas conclusões operacionais. Uma é que temos de continuar a apoiar a Ucrânia, porque não apoiar, para além de questões de valores e questões de princípio, uma derrota da Ucrânia será vista como uma derrota da Europa, do Ocidente e de todo o sistema internacional, apoiado no direito internacional. Será devastadora para a estabilidade mundial, uma derrota da Ucrânia. Por isso temos o dever de apoiar. E por um lado, de forma talvez um pouco cínica, mais vale ter uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia, estando nós a apoiar a Ucrânia, do que ter uma guerra direta entre a NATO e a Rússia. Porque se encorajamos Putin para ele fazer o que fez na Ucrânia em países da União Europeia ou da NATO, então temos uma guerra NATO-Rússia. Temos um cenário que eu não gostaria que se verificasse, que é os nossos filhos ou netos a entrarem numa guerra. Eu pensava que a minha geração não ia outra vez para a guerra. Eu ainda cresci com a ameaça de ir para a guerra colonial, ou guerra do ultramar, como quiserem chamar. Ora, hoje em dia, os países mais perto da Rússia estão a mobilizar os jovens para uma guerra. A Polónia, a Suécia, a Finlândia. Suécia e a Finlândia querem impensável terem aderido à NATO e agora fazem parte da NATO. Os países bálticos, etc. Portanto, é melhor controlar a situação do que generalizar a situação. Eu estou convencido que uma derrota da Ucrânia generalizaria uma agressão russa. Razão pela qual temos, seguindo o velho adágio latino, si vis pacem para bellum, se queres a paz, prepara-te para a guerra. Preparar-nos para a guerra quer dizer preparar-nos para evitar que ela aconteça. Não é porque queiramos a guerra, mas se queremos evitar a guerra, temos que dissuadir o eventual agressor. É por isso que eu acredito e desejo que a Europa avance na sua política de defesa. É essencial que a Europa exista no domínio da defesa. Que a Europa abandone a sua ingenuidade geopolítica, que deixe de ser o adolescente, o teenager geopolítico que tem sido, e que compreenda que para existir não basta ser um mercado. No mundo de hoje não basta ser um mercado. É preciso ter consistência na política externa e na política de defesa, se queremos existir. O mundo está a ficar muito mais duro, está, digamos, se quisermos, em termos filosóficos, mais hobbesiano do que kantiano, está um mundo duro, e quem não mostrar força não é respeitado, e os seus valores e os seus interesses são postos em questão. Trump é, aliás, desse ponto de vista, um aviso para a Europa. É um wake-up call importante. Trump é um choque de realismo. Eu não acredito que Trump vá acabar com a Aliança Atlântica, porque seria
obviamente, contra os interesses americanos, até contra os interesses comerciais, desde logo na questão do armamento. Mas acredito que ele tem, como agora se diz, uma expressão que já está generalizada, uma visão muito transacional. Ou seja, enquanto várias gerações, incluindo a minha, apoiaram a NATO na presunção de que estamos a lutar por valores comuns, o Estado de Direito, os valores das sociedades livres contra na altura, uma potencial agressão de um poder totalitário como era a União Soviética, etc. Portanto, os valores contavam e havia pessoas dos dois lados do Atlântico, grandes líderes americanos e europeus que eram, de facto, idealisticamente atlanticistas. Trump não é idealisticamente atlanticista. Trump é unilateralista. Ele será atlanticista se achar que ganha mais do que perde com isso. Ora, para podermos manter a América nesta concepção atlanticista, para aqueles que o são, e eu sou, a única forma é sermos poder, termos força. Porque senão não somos respeitados e não somos um parceiro que vale a pena manter. Portanto, esta questão é muito importante e eu penso que, deste ponto de vista, talvez paradoxalmente, há a hipótese de um reforço da política de defesa europeia, que até há pouco tempo era considerada como uma eventual ameaça à NATO, nomeadamente era a posição típica inglesa. Os ingleses achavam que uma União Europeia da Defesa era potencialmente negativa, debilitante da NATO, porque podia criar duplicações e podia criar ambiguidades. Hoje em dia, em privado, eu estou, grande parte da minha vida hoje em dia no Reino Unido, eles dizem-nos, os ingleses, dos dois partidos principais, nós, europeus, temos que nos preparar para a defesa. Já não podemos confiar só nos americanos. É isto que dizem os ingleses. É uma coisa extraordinária, é uma revolução também. Aliás, eu tinha dito, quando foi a invasão da Ucrânia, que o mundo não seria mais o mesmo, e não é. A Europa não é a mesma e o mundo nunca voltará ao status quo ante. O conflito que temos na Ucrânia é um conflito global. Não esqueçamos disso. Isto permite-me passar para outra questão, que é a China e o Sul global. A China, a meu ver, está a ter alguns ganhos, pelo menos no curto prazo, com a guerra, na medida em que, para já, do ponto de vista económico, consegue recursos energéticos a mais baixo custo, e não há dúvida que se inverteu a relação tradicional entre a União Soviética e a Rússia, de um lado, e China. O Partido Comunista da China foi criado pela Rússia, pela União Soviética, pelo Comintern. Tradicionalmente, a Rússia era, digamos, o elemento mais influente. A China passou por imensas dificuldades. Hoje em dia é exatamente o contrário. Hoje em dia, a Rússia é o junior partner, é o segundo sócio, em uma posição muito dependente e cada vez mais dependente da China, o que obviamente não passará despercebido para os cálculos dos estrategas russos, que os têm muito bem, muito bons na Rússia, que estão calados, mas que sabem perfeitamente o que se está a passar. E a China está a assumir progressivamente cada vez maior força. Exatamente do modo que querem assumir, que é evitar eles próprios entrarem em conflito militar direto, mas projetando poder económico, comercial, de investimento, poder também diplomático, que estão agora de forma muito mais ativa que antes, estão a abandonar uma timidez típica chinesa, uma prudência chinesa, tomaram iniciativas, passaram muitas vezes despercebidas. Eles fizeram, de certa forma, alguma operação de charme entre o Irão e a Arábia Saudita, estão a cada vez mais a namorar o chamado Sul Global, que aliás é uma nova expressão, não existia. De antes falava-se em leste-oeste, agora fala-se do Sul Global contra o Norte Global. A China, que é a segunda maior economia do mundo, quase que aparece como aliada dos países em vias de desenvolvimento. A China, que aliás não é sul, é norte, do ponto de vista geográfico, aparece como se estivesse, ora, a China não pode, aparece a defensora dos pobres países do mundo, dos países em vias de desenvolvimento. Eu estive há pouco tempo, o ano passado, por causa das minhas funções na Gávea, estive na Cimeira da União Africana, em Addis Abeba, falei com pelo menos um quarto dos líderes africanos, chefes de Estado, falei ou em reuniões bilaterais ou em coffee breaks, e fiquei admirado de ver o ressentimento que há hoje em dia contra o Ocidente, contra os americanos considerados imperialistas e contra os europeus considerados colonialistas. Não é? E o que é que se passa? É que nós temos, já não acontecia há muitas décadas, nós temos russos e chineses convergentemente a fazerem esse discurso.
a fazerem aquilo que eu tenho chamado a mobilização do ressentimento. Há um grande ressentimento no mundo mais pobre em relação aos mais ricos, nomeadamente em relação à Europa, que de facto foi no essencial colonialista, não? E aos americanos, que são a grande potência, vista como potência imperialista. E hoje em dia, chineses e russos estão utilizando muito também a questão do Médio Oriente, que é uma questão em que eles estão na ofensiva do ponto de vista programático, porque estão a denunciar os chamados dois pesos e duas medidas. Embora eles próprios, nesta questão, se mantenham numa posição de prudência. Mas a verdade é que acusam o Ocidente de não estar a aplicar no Médio Oriente os mesmos critérios que aplica, por exemplo, na Ucrânia, o que nos torna a questão muito mais difícil. Foi uma experiência interessante, para mim muito difícil, essa que tive na Etiópia em 2024. Portanto, vamos continuar com isto. O confronto China-Estados Unidos vai continuar, embora haja quem pense que Trump, mais uma vez, é muito transacional e já está a mudar em algumas posições em relação à China. Ele que fez uma campanha basicamente anti-China, muito forte, agora já está a pedir ao Supremo Tribunal que não tome uma decisão contra o TikTok. O Musk, como sabem, tem muitos interesses na China, portanto, não vai ser assim tão fácil fazer o chamado decoupling, mas a verdade é que não tenho a menor dúvida que os Estados Unidos e China vão continuar numa lógica de competição cada vez mais acesa. A questão é saber se a competição se transforma em confrontação. Esperemos que não, mas há essa hipótese. Mas um certo decoupling está a acontecer e é praticamente inevitável, desde logo por causa da tecnologia. Porque a concorrência, ambos perceberam que quem dominar a tecnologia vai dominar o mundo, ou terá dominar o mundo, terá a primeira posição, terá uma preeminência. E o que se passa é que estas tecnologias, ou conjuntos de tecnologias, nomeadamente a inteligência artificial e novas formas de inteligência artificial, são, na realidade, tecnologias para uso dual, que pode ser para a guerra. Aliás, estão a ser desenvolvidas, quer nos Estados Unidos, quer na China, quer noutros países, que se fala menos, os países do Golfo, Israel e outros países, a Índia, estão a ser desenvolvidas pelo complexo militar, pelas forças da defesa. E são elas que estão, na realidade, a desenvolver e a financiar um esforço não é apenas o mercado, ao contrário do que às vezes se diz de forma ingênua. Não? O dinheiro vem de algum lado no início. Não. E os Estados Unidos não têm, o Ministério da Educação nos Estados Unidos é praticamente irrelevante a nível federal. O que há é a nível estadual. Mas o Ministério da Defesa financia as mais avançadas investigações em matéria de inteligência artificial. É o Ministério da Defesa que faz programas que são depois desenvolvidos pelo MIT ou na Califórnia. Os chineses sabemos menos, porque eles ainda dão menos informação, mas é óbvio que está a haver financiamento do Estado para o desenvolvimento destas tecnologias. E nós, europeus, estamos a perder essa batalha. O que a mim me preocupa imenso, porque eu estou convencido que a inteligência artificial vai mudar praticamente tudo. E repito, tudo. A produção, a distribuição de bens e serviços, o próprio relacionamento entre as pessoas. As próprias concepções filosóficas vão mudar, porque estamos a perceber-nos hoje que há inteligências superiores à humana. Para os crentes, há muito que havia, porque achamos que Deus é uma inteligência superior à inteligência humana. Mas a maior parte, ou muitas pessoas, acham que não há maior inteligência no mundo que a do Homo sapiens. Ora, hoje em dia é mais que evidente que já há. O que, embora tenham sido criadas por humanos, máquinas, programas, são capazes de resolver problemas que nós humanos não conseguimos resolver. Portanto, é uma inteligência superior. Não há volta a dar a isto. E não é apenas uma questão de rapidez ou de escala, não é uma capacidade de processamento de informação maior. Não. São problemas que nós não conseguimos resolver e que alguns programas de inteligência artificial conseguem resolver. Portanto, nós temos que entender que isto já está a acontecer. Isto não é ficção científica. Ora, quando a Europa está atrás dos americanos e dos chineses nesta matéria, quer dizer que vai perder os levers, as formas de proporcionar um crescimento económico e uma modernização da economia. Isto preocupa-me imenso. Não apenas do ponto de vista da defesa, mas do ponto de vista económico, stricto sensu.
onde a capacidade de adaptar e de introduzir estas tecnologias, não só, é que a inteligência artificial não é uma tecnologia. A inteligência artificial é um conjunto de enablers que transforma as próprias tecnologias, transforma a produção e distribuição de bens e serviços. E aqui há um problema de urgência que a Europa não está a entender. A Europa está preocupada em regular, o que é bom, temos que regular, mas a verdade é que estamos a perder. Hoje em dia, os grandes, praticamente todas no Ocidente, é quase tudo norte-americano. E as melhores cabeças europeias vão para os Estados Unidos. Porquê? Porque os americanos lhes dizem, se ficares na Europa, nós não podemos desenvolver estes programas, porque serão contra a regulamentação europeia. Mesmo regulamentação que não está ainda aplicada, mas já foi aprovada ou está a ser preparada. E é ilegal. E o que estão a fazer os americanos, estão a retirar todos os cérebros que têm no mundo, incluindo na China. Grande parte dos progressos que tem havido na inteligência artificial tem sido feito na China em laboratórios das grandes empresas americanas, da Google. Então, grande parte disto é feito com pessoas na China, na Índia. Só que os americanos agora estão a dizer, ou escolham, ou ficam aí, não ficam com os nossos problemas. Se quiserem desenvolver, venham para aqui. É o que está a passar. E isto com, por exemplo, uma empresa que eu conheço muito bem, a DeepMind, agora ele ganhou o prémio Nobel da Química, eu conheço bem Demis Hassabis, foi comprada pela Alphabet, era em Londres. Embora o Reino Unido ainda mantenha, porque há equipas mistas, algumas ligações fortes com os americanos, a generalidade da Europa, onde também há algumas coisas de inteligência artificial, mas muito, sei lá, o grupo Mistral, por exemplo, eu também conheço o criador e o líder, o CEO, o fundador, um jovem, um rapaz muito simpático, francês, mas são pequenas gotas comparadas com o que há nos Estados Unidos, não? Porque eles fazem a escolha ou aqui ou lá. E a nossa regulamentação dificulta o progresso na área científica e tecnológica. Portanto, estou preocupado com a situação europeia deste ponto de vista, porque estou convencido que é realmente transformativo, radicalmente transformativo, o input, não só da inteligência artificial, da inteligência artificial que está ligada à programação quântica, está ligada também ao que está a passar-se na biotecnologia, na edição genética. Nós estamos no meio de uma revolução científica, talvez como nunca tenha havido na história, talvez. De acordo com alguns especialistas, ultrapassou já o impacto da Revolução Industrial. Mas há outros que dizem que ainda é mais dramática do que isso. Era o que pensava, por exemplo, Henry Kissinger, que aliás eu recebi aqui numa reunião de Bilderberg, pouco tempo antes de ele ter feito 100 anos, e antes de ter, obviamente, morreu, como sabem, também recentemente. Mas muitos destes analistas, alguns especialistas mesmo técnicos, outros com uma visão mais externa, mais geopolítica ou geoeconómica, pensam que esta transformação é radical. Eu estou absolutamente convencido que é, até porque tenho o privilégio, por funções que tenho tido, de estar em contacto com muitas destas companhias. E o que está a passar, meus amigos, ultrapassa a ficção científica. Hoje em dia já há máquinas que dialogam entre si para saber como é que podemos evitar ser apagadas, o tal on-off button, não é? Como é que é naquele filme 2001 Odisseia no Espaço, não é? Em que o computador pede ao astronauta para não desligar. As máquinas já estão a desenvolver programas para não serem desligáveis, para ficarem na cloud, completamente à margem de qualquer capacidade humana de intervenção. É uma coisa, de facto, impressionante, e nós europeus, estamos a perder completamente esta competição. Por isso, temos que nos preparar para um mundo mais difícil, como eu costumo dizer, não devemos, eu penso que a solução não é criticar os outros, a solução é fazermos o nosso trabalho de casa. Por isso eu apoio no essencial as recomendações do relatório Draghi, nomeadamente no que diz respeito ao investimento. Cá está, o investimento não pode ser, não vai haver 800 mil milhões de euros anuais públicos, tem que vir do setor privado, e o setor privado não haverá capacidade de utilização desse capital na Europa com 28 ou 27, 28 contando com os ingleses, 28 mercados de capitais. Nós temos que ter um mercado de capitais. Uma das grandes dificuldades que a Europa tem é que nós não temos uma grande empresa americana consegue, às vezes, em menos de uma semana, consegue 25 mil milhões de dólares. Menos de uma semana. Qual é a empresa europeia que consegue algo comparado? Não consegue.
não há profundidade no mercado de capitais europeu. Estão completamente fragmentados. Nós temos, hoje em dia, 27 na União Europeia mercados de capitais. É uma tarefa da nossa compatriota Maria Luísa Albuquerque, na Comissão, fazer as propostas, mas obviamente não depende dela, depende dos governos. E os governos até agora têm estado absolutamente fechados em relação a um verdadeiro mercado de capitais na União Europeia, a chamada União de Mercado de Capitais. Aliás, agora a senhora van der Leyen mudou o nome, porque parece que as pessoas não gostam da palavra capital. Bom, mas a verdade é que sem capital não há investimento. Agora chama-se União das Poupanças. Bom, ok, chamem-lhe o que quiserem, mas nós precisamos de ter um mercado de capitais integrado na Europa, como precisamos ter um mercado interno que funcione, e não esta coisa que há no mercado há um mercado interno de mercadorias, e funciona, bens, mas não há mercado de serviços. Não é? Por exemplo, agora, casos que eu conheço bem, casos na banca que estão a passar agora, em que, por exemplo, um banco italiano que está a querer comprar um banco alemão, dizem que é a União Europeia que não quer. É completamente falso. A filosofia da Comissão Europeia é exatamente de conciliação. Mas, obviamente, os diferentes interesses, incluindo de países muito pró-europeus, é de cada um conserva o seu quintal. Boa sorte. Boa sorte. Porque, entretanto, nós, obviamente, a competir assim, não temos força para competir com os americanos ou com os chineses ou com outros. Não? Como dizia Paul-Henri Spaak, na Europa todos os países são pequenos. O problema é que alguns ainda não se deram conta disso. Não? Todos são pequenos. A Alemanha é muito pequena comparada com os Estados Unidos ou com a China, ou até com a Índia do ponto de vista demográfico, que está a crescer, ou com a Rússia do ponto de vista geográfico. A França é pequeníssima comparando com os Estados Unidos ou com a China. Só ganhando a escala, só a sua escala vai permitir à Europa competir em condições mais ou menos de igualdade. Se não o fizermos, ficamos para trás. Bem, continuaremos a ser muito atraentes, como de facto um continente com uma riqueza cultural extraordinária e de que só nos podemos orgulhar, e umas belezas naturais, que se passam também aqui no nosso país, todos nos orgulhamos, aliás, com números recorde de americanos a visitar Portugal, nunca aconteceu tanto. Este ano visitaram mais americanos a visitar Portugal que espanhóis, uma coisa extraordinária e interessantíssima, mas a verdade é que isso não chega, não chega. O turismo e o real estate não chega para uma política sustentada de crescimento. Isto preocupa-me e eu acho que este ano vai ser um ano de grandes escolhas e algumas bastante difíceis. Mas enfim, já falei demais, acho que já temos aqui alguma matéria para discutir. Muito bem, doutor. Mais uma vez, eu peço desculpa, como disse, isto é novo e, portanto, temos que perdoar um pouco estes lapsos de transição e espero que, se eventualmente tivermos que voltar a sair, ainda está-se a tentar retificar tecnologicamente isto. Portanto, nós temos aqui várias pessoas, como disse o doutor muito bem, interessadas nestes temas. Eu, se calhar, pedi à Mónica Ferro, para começarmos pelas senhoras, que neste momento também está em Londres e tem uma função de alguma responsabilidade. Nós temos, portanto, 9 minutos, portanto, se calhar a Mónica Ferro faz uma pequena nota e uma pequena questão, o doutor José Manuel Adão Barroso respondia, depois voltámos a entrar, peço desculpa, está bem? Para o chamado round final, está bem? Se não se achassem bem. Mónica, então, por favor. Obrigada, Jaime. Obrigada ao nosso brilhante prelector. Obrigada. Foi uma viagem muito interessante sobre os desafios de 2025. Eu tomei e vou roubar, desculpem, todos que nos estão a ouvir, vou roubar desavergonhadamente a ideia da alteração da gramática da aceitabilidade. Acho que é uma maneira absolutamente brilhante de descrever o que nós temos assistido nos últimos dias, até no próprio X, nas narrativas de Elon Musk em relação a alguns governos. Acho que é uma afirmação brilhante, bem como esta da mobilização do ressentimento. E era exatamente isso que eu gostava de lhe perguntar, porque tem uma vasta experiência multilateral. O que é que ainda não fez do ponto de vista multilateral? O que é que acha que nós, Nações Unidas, devemos estar preparados para enfrentar e para esperar deste novo mundo, não apenas dos Estados Unidos, mas da China e das outras potências que aqui foi elencado? Muito obrigada, Presidente Barroso. Doutor, quer responder agora ou quer que eu peça a outra pessoa uma questão e depois entramos? Talvez para me controlar um bocadinho o tempo é melhor juntar mais uma pessoa. Muito bem. Peço desculpa mais uma vez por este lapso, como disse, está bem? Mas não há nada a fazer agora. Mário Franco, também é uma pessoa conhecida, especialista em relações internacionais, e penso que o doutor também conhece. Mário, uma pequena questão, agradeço que seja breve, para depois podermos voltar então.
Obrigado. Bem, eu tinha aqui de facto um conjunto, mas a intervenção do Dr. Barroso alargou a possibilidade. Mas eu vou fazer apenas uma porque é muito curta. E tem a ver com a questão da Ucrânia e com a situação da guerra, que eu acho que é uma questão crucial no futuro da Europa e do mundo. A minha pergunta, muito direta para o Dr. Barroso, e gostava muito de ouvir sobre isto: se a democracia europeia e o mercado social europeu conseguem aguentar ou sobreviver a um investimento na defesa de 5%, como ainda hoje o presidente eleito Trump defende, tirando recursos às políticas sociais e investindo na defesa dessa maneira, levando a que, eventualmente, uma subida do populismo possa vir a destruir a democracia europeia. Como o tempo é muito curto, fico-me só pela primeira pergunta. E Muito pronto, em termos obrigado. de uma última. Muito bem, muito bem. E a Margarida Couto, também uma conhecida entusiasta destes temas. Margarida, tem que ser breve, vamos ter que voltar a entrar, está bem? Peço desculpa. Muito obrigada, vou tentar ser breve para ver se não caímos todos no Exato. decurso da pergunta. Muito obrigada, foi interessantíssimo. Eu gostava, enfim, dentro da loucura que nos espera neste ano, perguntar ao Dr. José Manuel Durão Barroso como é que vê um cenário, se calhar um bocadinho enlouquecido, mas hoje acho que já não há cenários enlouquecidos, tal como já não há nada politicamente incorreto. O Trump acabou com essa expressão, hoje tudo se pode dizer. Como é que vê o seguinte cenário? A Ucrânia, em troca de cereais, obter homens sírios para lutar contra a Rússia, já que os sírios odeiam a Rússia e precisam de cereais. É só mais uma loucura ou vê este cenário com algum realismo e que volte face é que isto podia dar na guerra? Obrigada. Tudo pode acontecer. Que, de facto, já há uma internacionalização do combate na Ucrânia, é óbvio, não é? Nós temos norte-coreanos, algo que era impensável, é completamente impensável. Eu não vi ninguém prever isto. Eu confesso também não previ. Não é? Se me tivessem dito há 2 anos vamos ter norte-coreanos na Europa a combater, bom, eu dizia que é um filme de Hollywood. Mas a realidade ultrapassa Hollywood. Portanto, não excluo que, não sei se será exatamente assim, mas que a Ucrânia utilize, digamos, aquilo que nós tradicionalmente chamávamos mercenários, forças de outros países, com acordos ou não, na sua guerra. A guerra é uma sessão limite. A guerra ultrapassa tudo. A guerra, de facto, é atroz. A guerra é atroz. E aqui já respondo à pergunta do Mário Franco, não é? Obviamente que é indesejável chegar a esses níveis de despesa com a defesa. Quer dizer, porque tem de se cortar em algum lado, 5% para a defesa, quer dizer menos dinheiro para as políticas sociais, olha, para a ajuda ao desenvolvimento, o caso que eu conheço bem agora, por causa da Gavi, estou a tentar mobilizar 9 mil milhões de dólares, já conseguimos pelo menos 3, e vai haver, falei ao António Costa e à Ursula von der Leyen, vamos fazer a conferência de replenishment em Bruxelas, vai ser pela primeira vez Comissão Europeia e Conselho Europeu, vai ser no dia 19 de março, high level. Eu tenho andado pelo mundo fora a pedir dinheiro. A minha mãe, quando era pequena, dizia que nunca se fala de dinheiro em público, mas a minha vida, como secretário de Estado da Cooperação, estou sempre como presidente da Comissão a pedir dinheiro aos países para as perspectivas financeiras. A vida é assim. Portanto, a minha mãe dizia que não era bem educado falar de dinheiro em público, mas agora só anda a pedir dinheiro a toda a gente. Bom, já conseguimos um dinheiro algum, mas estamos a tentar os 9 mil milhões de dólares para o período 2026-2030. E acho que vamos conseguir. Mas, por exemplo, a Alemanha, os alemães cortaram 33%, um terço across the board, em políticas de desenvolvimento. Os ingleses também. Não estou aqui, a Mónica, que é das Nações Unidas, também sabe muito bem, sabe tão bem, ou melhor do que eu, isto. É um problema. Dito isto, a política é o terreno do contrafactual. A gente tem sempre que pensar na alternativa. Não podemos julgar um fenómeno em si mesmo. Temos que comparar com a alternativa. Qual é a alternativa que há não nos prepararmos para a defesa? É termos a guerra. E a guerra custa muito mais do que 5% do PIB.
A Polónia já está a programar para o ano que vem 7%. Já está nos 4, qualquer coisa. Ora, eu não desejo isso de forma alguma, mas estou a dizer que não posso excluir essa situação. Mas é uma situação limite, obviamente, uma situação que ultrapassa todos os limites. Mas acho que gradualmente vai haver um aumento das despesas para a defesa, já está a haver, e compreendo e aceito essas razões. Espero que não cheguemos a esses níveis que foram agora referidos, mas não podemos excluir se a situação se mantiver e se agravar. Esperando que tal não se verifique. Mas repare, só para ver, acabei de receber esta notícia aqui, se calhar já viram. Trump refuses to rule out using military force to take Greenland and Panama Canal. Ele recusa-se a desmentir a hipótese de poder tomar pela força a Groenlândia e o Canal do Panamá. Eu aqui há tempos estive com o general, aquele que foi ministro da Defesa, que ele demitiu, e ele disse-me, esse general, numa conferência que tivemos juntos na Arábia Saudita, em Riad, não me lembro agora o nome dele, foi aquele ministro da Defesa que ele demitiu pouco tempo, foi aquele a quem ele queria que houvesse mais força. E ele disse que o Trump lhe pediu fazer um programa de invasão eventual do México. Onde é que nós estamos? Quer dizer, são coisas de facto que não podemos excluir. Bom, dirão, mas isso é uma forma de negociar, não sei o quê. Bom, a verdade é que as palavras têm algum peso, não é? Isto é uma questão grave. Bom, eu estou a falar de Trump, mas obviamente, até agora, Trump não invadiu ninguém. Mas, Trump, para ser concreto, eu acho que ele tem instintos contra guerras. Ele quer acabar guerras, não quer começar guerras. Foi ele que começou a decisão dos americanos abandonarem a guerra do Afeganistão. Bom, ele, até agora, até porque como homem de negócios, ele acha que a guerra não é propriamente ideal. Mas vamos ver. Portanto, nós estamos num contexto em que nada pode ser excluído. Ora, como nós estão aqui pessoas que estão à frente de empresas, sabem isso? A primeira questão do management do risco é preparar-nos para o pior. Mesmo que uma hipótese seja, digamos, de 5%, qualquer líder responsável de uma empresa, não é preciso ser o Chief Risk Officer, tem que prever essa eventualidade, tem que se preparar para isso. Ora, o investimento na defesa é também um seguro contra eventualidades ainda piores. A questão da minha amiga Mónica Ferro, que está em Londres, eu vou a Londres depois da manhã, agora estou aqui ainda em Lisboa. Bom, obrigado pelo que disse, mas o que é que eu posso dizer com mais exemplo? Foi a gramática da aceitabilidade, é um conceito que eu utilizo, porque, enfim, que aprendi nos estudos académicos, que vem um bocado, o conceito é meu, mas no fundo vem um bocado de Kenneth Burke e também de Charles Roy, que foi meu professor de engenharia, que é quando no discurso se consegue tornar aceitável aquilo que até então não era aceitável. E nós estamos numa situação dessas hoje em dia. É uma situação de facto estrutural, não é uma mudança gradual, não é uma mudança incremental, uma mudança estrutural, é uma ruptura verdadeiramente. O discurso político mudou, não é o mesmo. Eu talvez por ter começado muito novo, eu ainda sou do tempo, eu participei no Conselho Europeu, na altura éramos 12, eu era jovem ministro dos negócios estrangeiros, no Conselho Europeu com François Mitterrand, com Helmut Kohl, com Jacques Delors, inclusive Margaret Thatcher. E quando a gente fala hoje a dizer aquilo é que eram os grandes tempos, não é? Bom, era muito mais fácil. Naquela altura não havia este problema da comunicação 24 horas por dia, 7 dias por semana. O que concentrava-nos no jornal das 8 da noite, aqui em Portugal, e chegava. Hoje em dia tem que ser 24 horas sobre 24 horas e numa situação em que não se controla de forma nenhuma a mensagem que ela passou os limites do aceitável. Como isto que agora citei já da hipótese de invasões da Groenlândia ou do Canal do Panamá. Mas o Presidente Trump hoje anunciou que vai mudar, espero que só no sistema geográfico americano, mas deixa de ser o Golfo do México, passa a ser o Golfo da América. Tudo isto são coisas simbólicas, mas têm importância. Não? São muito disruptoras. A mesma coisa em relação à mobilização do ressentimento, que isso também foi uma expressão que eu já utilizei várias vezes, porque eu vejo isso, há um ressentimento que nós temos que compreender, que é legítimo. Eu às vezes ponho-me a mim próprio, eu já viajei muito por África, gosto muito da África, eu ponho-me a mim próprio na cabeça de um africano. Aqueles povos que foram explorados, que foram escravizados. É extraordinário como, apesar de tudo, não se vê um grande ódio em relação a nós, à Europa.
Não digo a nós, que eu nunca escravizei ninguém, não, mas enfim, aos europeus em geral. Na realidade, mas há ali um ressentimento histórico. E quando há forças que utilizam isso, isso pode ser muito tóxico para as relações internacionais. E hoje está a acontecer isso. Nós ganhámos a votação, por exemplo, nas questões da Ucrânia foi maciço, o apoio que ganhámos. Mas então, nas Nações Unidas, foi um voto, foram países só como a Bielorrússia, como a Síria, antes desta mudança, agora já não seria assim, como a Bielorrússia, 3 ou 4 países pouco importantes, e de facto, que apoiaram a Rússia. A Rússia ficou completamente isolada. Mas na questão do Médio Oriente, por exemplo, só 9 países é que estão com Israel. Em todo o mundo, e são países ainda menos. O Tuvalu são países que não têm qualquer expressão. Na Europa são apenas Áustria, Chequia e Hungria. Portanto, e a Europa está completamente dividida, aliás, nessa questão. Portanto, e essa questão está a ser utilizada contra o Ocidente também. Este é o meu ponto. Não podemos subestimar isso, porque nas nossas sociedades, que ainda por cima são sociedades abertas, e nós queremos que elas continuem como sociedades abertas, temos muita gente que também vai ser mobilizada por esse ressentimento. Eu pergunto-me, os rapazes e raparigas, mas a questão põe-se mais em relação, ainda quer queiramos que não, em relação aos homens. O que é que vão fazer estes jovens, estes miúdos que estão na Europa, que são muçulmanos e que estão a ver o que está a passar em Gaza? O que é que eles vão fazer? Vamos admitir que Israel destrói o Hamas, e não, acho que nenhum de nós vai chorar se isso acontecer, como está a conseguir destruir em grande parte o Hezbollah. Muito bem, mas quantos militantes para o Hamas vão nascer aqui, na Alemanha, na França, em Espanha, em Itália, no Reino Unido? No Reino Unido é importante o que está a passar. A Mónica vive lá, sabe. Há, semana sim, semana não, manifestações gigantescas contra Israel e há problemas de antissemitismo graves. Também há islamofobia. Isto está nas nossas sociedades. Ora, isto deve nos preocupar. Eu conheço muitos responsáveis da segurança, incluindo os serviços de intelligence, por exemplo, que me dizem que o número de tentativas de atentados terroristas está a aumentar exponencialmente. Têm sido evitados, mas está a aumentar. Há problemas de segurança. Hoje em dia parece que não se pode falar em segurança. Não, há problemas de segurança interna gravíssimos que nós temos que prevenir. Não. Eu estou preocupado porque, como cá está a ver, a linha que separa a política interna da política externa vai ser cada vez mais ténue. Bom, e já chega como resposta às perguntas tão interessantes que me foram colocadas. Muito bem, eu se calhar passamos só mais um segundo round, acho que ainda temos tempo. Temos aqui a Filipa Pereira Coutinho, que é uma pessoa muito ligada aos negócios internacionais e, portanto, também está muito ligada a estes temas. Filipa, não sei se queres fazer uma pequena questão ao Dr. Dom Barroso. Gosto. Jaime, muito obrigada e Dr. Durão Barroso, muito obrigada pela excelente intervenção. Ficamos aqui com um bom panorama. Eu gostava só de perguntar em relação a Portugal, o que é que nós podemos esperar para 2025, em termos de investimento e em termos de enquadramento Muito global. bem. Continuando no mundo dos negócios, não sei se o Pedro Afonso, que é o CEO da Vinci Energy em Portugal, que é uma grande empresa francesa. O Pedro, sei que está no iPhone, mas não sei se nos está a ouvir. Pedro, está-nos a ouvir, hein? Porque às vezes os iPhones têm essas. Muito bem. Então passo à Fernanda Guel, que é uma conhecida especialista também nos temas da China. Fernanda, quer colocar uma questão aqui ao Dr. Dom Barroso? Fernanda, não sei se ouviu a questão. Cumprimentar o Sr. Durão Barroso, que sigo frequentemente as suas intervenções. E é talvez o português que mais esteve perto do poder de decisão mundial. E, portanto, a minha sugestão é que transforme o seu caderninho num livro para nós podermos aprender imenso da sua experiência. Portanto, já tem aqui uma sugestão para um novo livro daqui a uns tempos. Exatamente. Não, acho que é fundamental transferir para a sociedade civil este conhecimento de como é que as altas esferas realmente decidem. Aliás, o doutor hoje ou ontem dizia que é fácil, os grandes poderes conseguem facilmente terminar a guerra, mas impor a paz é muito mais difícil. E depois o nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros questionava se realmente se existe um sistema internacional e se esse sistema efetivamente
pode reduzir toda esta complexidade, no fundo, de agir. Quer dizer, no fundo, a questão é assim: estamos na teoria do caos ou temos algum controle sobre a situação a nível mundial? Muito bem. No fundo é essa a questão, quer dizer. E a segunda questão é como é que a Europa se pode posicionar, não aumentando o confronto entre blocos que estão evidentemente situados muito entre a China e os Estados Unidos, como é que a Europa se pode posicionar para caminhar para um equilíbrio e para uma conciliação, ou se é completamente determinante que esse confronto vai acontecer mais cedo ou mais tarde? Muito bem. O Carlos Serrões, para terminar este round, que é uma pessoa muito ligada à gestão de recursos humanos e ao empreendedorismo, quer colocar uma questão, não é, Carlos? Faz favor. Muito breve, telegráfica. Agradecer ao Dr. José Manuel Durão Barroso esta fantástica apresentação. Minha questão muito pragmática, nesta questão muito transacional entre os Estados Unidos e a Europa, qual é de facto os factos, argumentos ativos que a Europa pode trazer para a mesa das negociações, ou perguntando de uma outra forma, do que é que a América necessita em relação à Europa? O que é que nós podemos ter aqui a nível de uma negociação mais transacional para contrapor a administração Trump? Obrigado. Doutor, já tem aqui mais É questões? isso. Qualquer uma destas questões dá bem para uma conferência. Exato. Vou tentar, são questões tão interessantes. Em primeiro lugar, talvez deixe para o fim a questão portuguesa, da Filipe Pereira Coutinho. A segunda questão foi Pedro Afonso, foi sobre, já não me recordo. Não foi o Pedro Afonso, foi não. Foi a Fernanda Iel sobre a gestão do caos. Não, A gestão do caos. aliás, eu há bocadinho não tinha respondido completamente à pergunta da Mónica Ferro, porque fala agora do sistema das Nações Unidas. Nós estamos numa situação de grande entropia, estamos numa situação de grande transição. Estamos numa situação, usando uma expressão, parafraseando uma frase clássica, em que, digamos, o mundo velho já não consegue governar, mas o novo mundo ainda não consegue governar. É essa a situação, é isso que é muito ansiogénico, é uma situação, é por isso que cria essa ansiedade que hoje em dia, que aliás, ao fim e ao cabo, as nossas sociedades hoje em dia são dominadas por duas pulsões contraditórias, é o medo e a sedução. A política nunca teve tanto papel, o marketing, a sedução, toda a construção de imagens para seduzir, para aliciar, mas ao fim e ao cabo o fator mais forte é o medo, e é o medo que leva à subida dos populismos e dos nacionalismos. É o medo do estrangeiro, o medo da insegurança, é o medo. Bom, e nós estamos, as situações de transição histórica são, por definição, ansiogénicas, criam esta percepção de caos, o que não quer dizer que estejamos completamente no caos, porque eu acredito, apesar de tudo, aí sou muito influenciado para aqueles que se interessam para as questões teóricas, pelo pensamento sistémico, Niklas Luhmann e outros, acredito que há formas de adaptação e de equilíbrio, de retroação e de equilíbrio. Não? Portanto, eu não acho que vá dar-se o caos, espero e desejo que não. Mas é mais difícil de gerir esta situação. O nível de incerteza é muito maior. Por isso é que faria sentido que aquilo que temos no mundo, bom, não é perfeito. O sistema das Nações Unidas não é perfeito. Mas enquanto não tivermos um melhor, de manter, como aquela frase americana, if it's not broken, don't make another one. Don't fix it. Não está completamente. Esta questão, a meu ver, é muito, muito importante. Portanto, em relação ao sistema das Nações Unidas, ele está neste momento em grande medida paralisado. Eu não sei o que é que o Sr. Trump vai fazer em relação à OMC, à Organização Mundial do Comércio, ou em relação até à própria Organização Mundial de Saúde. Há grande preocupação, há tempos agora por causa da Gavi, estou muito nestas questões da saúde, estive com o World Health Summit em Berlim, o diretor-geral, o Tedros, que eu conheço bem, quando ele já era ministro da Etiópia, eles estão preocupadíssimos, porque pode os Estados Unidos sair, ou então fazerem tal defunding, não é o defunding da polícia, é o defunding do sistema internacional. Na Organização Mundial de Comércio, eu falei com pessoas ligadas ao Trump que dizem que nós temos que sair da Organização Mundial de Comércio, não é dos nossos interesses. Porque, para nós, é muito melhor encontrar uma solução bilateral do que uma solução multilateral. E talvez seja verdade. De um ponto de vista imediato é verdade. Porque se os Estados Unidos negociarem diretamente, sabem que os Estados Unidos, o primeiro mandato do Trump, a Casa Branca tentou negociar um acordo comercial com a Alemanha. O embaixador alemão, que aliás conheço, em Washington, teve que lhes dizer: não, nós não podemos negociar convosco. Vocês, se quiserem, negociem com a Comissão Europeia, porque na União Europeia, quem negocia em nome da União Europeia é a Comissão, não é. A Alemanha não pode negociar um tratado comercial convosco. Mas cá está a tentação de dividir
estavam lá. Não. Bom, portanto, nós temos a Europa, e neste caso ainda por maioria de razão Portugal, tem todo o interesse num sistema multilateral com regras. Quando potências mais fortes, como é o caso da Rússia, invadem um país soberano, ou quando um país americano, nosso aliado, aliás, o essencial é nosso aliado, mas tem comportamentos erráticos como este, bom, obviamente temos razão para estar preocupados. Eu acho que a solução é ir mantendo o sistema que está, enquanto não temos outro, e fazer pelo menos uma pedagogia, uma questão política, uma comunicação política, neste sentido, que é conservar o esforço mundial em torno daquilo que se chama normalmente os bens públicos globais. É o que eu tenho procurado. Eu tive, por exemplo, com o primeiro-ministro da China há pouco tempo, com o Li Qiang. E eu estou a tentar alargar a base de apoio da Gavi, porque não podem ser só os países do G7 a financiar. E precisamente que eu diga isto, eu não vou dizer, somos todos amigos, estamos todos no melhor dos mundos. Não, não é verdade. E aí perdi a credibilidade. Se nós começamos a dizer, não, o mundo vai todo muito bem, não vai. Portanto, o que a gente pode fazer é isto, é dizer aos americanos, aos chineses, aos russos, ok, vocês cada um defende as vossas posições, mas pelo menos em algumas coisas, que são bens públicos globais, como é a saúde pública global. Vamos cooperar. Porque numa questão de pandemia, o vírus não para, o vírus não precisa de visto para viajar, nem para nas fronteiras. É do interesse de toda a humanidade que consigamos controlar pandemias que venham aí e reduzir os efeitos negativos. É do interesse de toda a humanidade limitar as alterações climáticas. Portanto, encontrar e para isso as Nações Unidas são importantes. Não há melhor que as Nações Unidas. Agora, obviamente, as Nações Unidas dependem da liderança do P5, dos membros permanentes. Eu ainda estive recentemente com o secretário-geral António Guterres, foi agora quando foi os 25 anos do referendo para a independência de Timor-Leste, encontramos em Dili. Eu não duvido que ele está a fazer o melhor que pode, mas não pode quase nada. Porque como é que se pode, as Nações Unidas, quando um dos membros permanentes, que é a Rússia, viola de forma tão flagrante o direito internacional, viola a própria Carta das Nações Unidas. Acabou. Não há hipótese. E eles vetam qualquer decisão sobre a Ucrânia, os Estados Unidos vetarão qualquer decisão sobre Israel, e assim sucessivamente. Não? Portanto, a credibilidade hoje em dia das Nações Unidas está muito posta em causa, lamento dizer, porque eu obviamente apoio as Nações Unidas, mas está muito posta em causa, não por culpa das Nações Unidas da organização, mas dos Estados-membros, não é? É que é muito fácil atacar as Nações Unidas, como também atacar a União Europeia. Eu identifico-me com as Nações Unidas. A gente diz, as Nações Unidas não funcionam. Não funcionam os Estados que fazem parte das Nações Unidas, que não deixam as Nações Unidas a funcionar. Portanto, eu defendo que se deve evitar o tal caos, que se deve procurar formas de cooperação, nem que sejam mínimas, para manter o sistema internacional enquanto não tivermos outro. Porque também não nos iludamos, não é agora pôr a Índia no membro permanente do Conselho de Segurança com direito de veto que resolve qualquer coisa, ou pôr o Japão, ou pôr agora os BRICS, não é por aí que se vai. Não? A questão é uma questão diferente, política, não é uma questão só de arquitetura institucional das Nações Unidas. A questão do Carlos Cezões, que é muito interessante. O que é que a Europa pode fazer para ter peso negocial com os americanos? Para já, a Europa continua a ser um dos grandes mercados do mundo. Discute se é o primeiro, segundo ou terceiro. Mas é o mais central, continua a ser o mais central. Somos nós que somos primeiros para a maior parte dos países do mundo. Portanto, temos um leverage, do ponto de vista de negociação comercial, que não é despiciante. No caso da defesa, eu penso que é importante a Europa estar menos dependente dos americanos, porque essa é a força que os norte-americanos têm para nos pressionar. Não é? Quer dizer, dizem, vocês não tomam conta da vossa própria defesa, como é que agora vêm pedindo seja o que for? Primeiro, organizem-se, defendam-se a si próprios. Eu aí acho que eles têm um ponto, francamente. Não é tanto como eles dizem. A Europa contribui mais para a NATO do que os Estados Unidos. Mas é verdade que a Europa gasta muito menos com defesa que os Estados Unidos. Só que também, uma coisa que tenho que dizer aos americanos é que a Europa, quando agora a Europa investe na defesa por causa da Ucrânia, mais de 60% são compras feitas aos Estados Unidos. Quando os americanos investem na sua defesa, estão a apoiar a sua indústria e a sua tecnologia. Também é uma forma de política industrial. Quando a Europa investe na sua defesa, a maioria é
na realidade, financiar e apoiar a indústria norte-americana. Razão pela qual eu defendo uma defesa europeia, no quadro transatlântico, mas cada vez mais autónoma. E acho que é o caminho. E acho, aliás, que já estão a ser dados passos neste sentido. Portanto, aí, nessa altura, quando os americanos virem que we are getting serious, estamos a ser sérios sobre a questão da nossa defesa, começaram a ver a segunda vez. Porque começará a equipa do Trump a negociar, ok, então o que é que vocês querem? Outra questão é o posicionamento da Europa no mundo. Há uma contradição fundamental no que diz o Sr. Trump. Fundamental. Eu já discuti isto com pessoas ligadas a ele. Ele, por um lado, tem esta política de tarifas, por exemplo, contra todo o mundo, não é só contra a China, o que ele fez agora com o Canadá e com o México, mas também quer fazer com a Europa, mas ao mesmo tempo quer que nós sejamos aliados dos Estados Unidos contra a China, no tal decoupling. Ora, não bate a bota com a perdigota, como se diz em bom português, não, quer dizer, então ele quer que nós sigamos a posição americana em relação à China, ao mesmo tempo quer nos punir, como está a punir a China, não. Eu acho que aqui temos margem para negociação. Eu defendo que a União Europeia deve, mas aí temos que chegar a um acordo entre nós, e não há ainda uma posição clara na Europa sobre os Estados Unidos nem sobre a China. Que há tempos falando com um chefe de Estado europeu, de quem sou amigo, não é o português, ele dizia-me, nós europeus, o melhor será estarmos 90% com os americanos na questão da China, mas 10% estarmos com a China. O que é uma posição interessante, porque, no fundo, nós não queremos cortar a relação económica e comercial com a China. E a China também não quer. A China sabe muito bem que, pelo menos no futuro previsível, precisa do mercado europeu. O mercado chamado sul global não chega, nem o mercado interno. A China tem, de facto, um problema de sobrecapacidade e, portanto, precisa de exportar. E se o mercado americano se fechar como está a fechar, então fica-lhes o mercado europeu essencialmente. Por isso é que eles estão tentar dividir a Europa dos Estados Unidos também. Não é só por razões estratégicas, é por razões imediatas do ponto de vista comercial e de investimento. Ora, a Europa ainda não definiu uma posição clara aqui. Eu acho que tem que definir uma posição mais clara, aquilo que é aceitável e aquilo que não é aceitável fazer com a China. Há uma diferença de conceitos em relação à China, uma série de questões, mas se é do nosso interesse manter uma relação económica com a China, eu acho que devemos manter. Nós não podemos ter ilusão de que só fazemos comércio com a democracia. Porque então ficamos numa muito má posição comercial. Temos que manter alguma ligação, alguma abertura com a China, mas definir aquilo. Eu, na minha experiência com a China, tive muitas relações com a China, desde quando era jovem ministro, com a negociação de Macau, entre 92 e 95 foi o que fiz, a negociação de Macau. Eles aí consideram que criámos alguma confiança, mas depois, nos 10 anos que estive na Comissão Europeia, tive 10 summits, 10 cimeiras com a China. E, por exemplo, a China sempre quis duas coisas, vinha sempre, em todas as cimeiras pediam. Era que se levantasse o chamado embargo de armas, mas aí eles faziam sem qualquer ilusão. Sabiam perfeitamente que nós não iríamos fazer. Aquele embargo que foi estabelecido depois de Tiananmen e que os americanos também fizeram. Eles aí se diziam por dizer. Mas havia uma coisa em que eles tentaram por tudo que a União Europeia mudasse, que era que reconhecêssemos à China o chamado Market Economy Status, o Estatuto de Mercado, de Economia de Mercado. E o que é que eles faziam? Iam às diferentes capitais e todas as capitais, todas, diziam, sim senhor, vocês têm razão, isso é a Comissão que não quer, é a Comissão que não deixa. Acontece muito na União Europeia. A Comissão é o bad cop, é o polícia mau. E vinha falar comigo, o primeiro-ministro, que é o Wen Jiabao. E eu dizia, meu amigo, olha, isso pode ser o que eles dizem assim, mas não é o que nos dizem a nós. De qualquer maneira, vocês são um grande mercado. Nós respeitamos imenso a China. Vocês são uma economia ultradinâmica. Temos muito respeito, mas vocês não entram na nossa classificação de economia de mercado, porque não cumprem as regras de concorrência, as regras de ajudas de Estado, algumas regras também de separação da decisão política. Havia, salvo erro, 5 critérios. É aquilo que eu chamo o carisma técnico da Comissão Europeia. Nós não insultávamos a China, pelo contrário, mas dizíamos, não estamos em condições de vos dar isso. E não demos. Não demos. Durante 10 anos a pressão máxima. E eles respeitaram. Os chineses respeitam isso. Mas dissemos claramente, isto é aceitável, isto não é aceitável. É o que eu defendo em relação à China. E depois dizer aos americanos também isso. Olha, em relação à China nós estamos prontos a ir até aqui, mas não aqui. Porque isso é contra os nossos interesses. É uma linguagem que talvez o Trump perceba. Isto é contra os nossos interesses. Porque até agora tem havido, de facto,
vamos lá ser claros, a administração Biden tem sido ultra-protecionista. Tanto ou mais protecionista que a administração Trump, com o seu IRA, Inflation Reduction Act. Não vamos ser ingênuos, não? Agora, nós aqui também, desse ponto de vista, o Sr. Trump, com o seu caráter mais direto, até às vezes um bocado primitivo na comunicação, mas é um sinal interessante. Talvez a gente possa, de facto, mas para isso temos que ter argumentos. O primeiro argumento é estar unidos. Estar unidos e então perceber que a Europa pode ser um aliado, pode ser interessante, que nós, europeus, porque apesar de todas as diferenças, ao fim e ao cabo, Estados Unidos são uma democracia, são uma economia aberta, são uma sociedade aberta, mas para isso tem também que respeitar os nossos interesses. Bom, a questão portuguesa, visto que me pergunta, eu direi, eu considero que o governo está a encontrar o tom certo, mas o governo não tem, e foi bom não ter ter passado o orçamento, não ter passado o orçamento tinha sido muito mal, não só para o governo, mas para o país, tinha sido muito mal. Mas eu congratulo-me com isso, e espero que se mantenha alguma estabilidade. Apesar do governo não ter maioria, o governo não tem maioria, portanto, há de facto aqui um perigo de instabilidade, mas apesar de tudo, Portugal, comparado com outros países, até porque as duas principais forças políticas são pró-europeias e estão na mesma posição internacional, nesse ponto de vista nós somos um dos países mais estáveis na Europa. Não sei se já viram isso. Sim. Porque nos outros países, por exemplo, a segunda força é uma força antissistémica, não? Na Alemanha, hoje em dia, o segundo partido é um partido anti-Europa e anti-NATO e pró-Rússia. O segundo, o AfD, não sei se vai ser o resultado, mas nas sondagens é. Quer dizer, o que se passou na Itália, o que se está a passar na própria França com a senhora Le Pen. Ora, Portugal tem mantido os dois principais partidos, de centro-esquerda e centro-direita, que são partidos europeístas e partidos atlanticistas. Ora, isto é uma coisa. Mesmo em Espanha, já houve já houve alterações, e por causa do problema das autonomias. É mais complicado. A Espanha é mais instável que Portugal. Portanto, nós já não estamos como estivemos numa altura em que os dois principais partidos tinham 80% dos votos, mas mesmo assim continua a haver uma certa estabilidade sistémica em Portugal. Eu espero que isso se mantenha. Foi isso que permitiu, por exemplo, que eu acho que é positivo, acho que é bonito, não é? O governo atual, o primeiro-ministro atual, apoiou o Dr. António Costa, que tinha sido o seu principal adversário para presidente do Conselho Europeu. Sem o apoio do PSD não tinha havido apoio no Conselho Europeu, porque o PPE é de longe a maior força política no Conselho Europeu. E eu sei, até porque também me vieram perguntar a mim, vários primeiros ministros europeus do PPE perguntaram-me: o que é que tu achas do Costa? Que história é essa do processo? Aquilo como é que é? Não sei como é. Ora, e nós apoiámos. Quer dizer, é bom que no país, é uma coisa que eu sou evitar o dogmatismo e o sectarismo. Infelizmente nem sempre isso nos é devolvido, devo dizer. Mas é bom que se mantenha uma capacidade de diálogo e de consenso para lá das forças do nosso partido, do nosso governo, neste caso. Portanto, eu acredito que Portugal está a passar pelos pingos da chuva, a situação económica está a melhorar. Houve uma coisa que foi boa, foi que o governo anterior, os socialistas aprenderam alguma coisa com o desastre que foi a situação que levou à ruptura financeira, uma situação de pré-falência que Portugal teve. Portanto, hoje em dia já está a fazer mais ou menos parte do consenso as chamadas boas contas ou contas públicas. Espero que essa lição tenha sido aprendida, pelo menos está melhor do que estava antes. Agora, porque ao fim e ao cabo, quer dizer, não há também razões para tão grande polarização no nosso país como há, infelizmente, nos Estados Unidos, ao Brasil, à Turquia. Quer dizer, a Inglaterra, está uma polarização enorme hoje em dia na Inglaterra, que eu conheço razoavelmente bem. A Alemanha com a AfD. Quer dizer, nós temos uma situação relativamente confortável com o sistema político. Era bom que não a desperdiçássemos. Agora, depois, em termos de investimento, é aplicar o programa lá, o PRR, há alguns atrasos, mas também há outros também atrasados. É conseguirmos, eu acho, a parte fiscal é um desastre total, quer dizer, enquanto nós continuarmos com esta situação que pune o investimento e que pune a classe médica, quando se salva a partir de, assim, pessoas que ganham 2.000 euros, que é abaixo de uma mulher a dias, uma empregada doméstica, em qualquer país europeu mais avançado, pagam mais de 40% de imposto. Quer dizer, isso não lembra a ninguém. Os nossos salários não lembram a ninguém de salários tão baixos. Nós temos que rever o sistema fiscal e temos que fazer, de facto, o velho problema da reforma da justiça, mas já sei que vai demorar algum tempo, mas há hipótese de atrair investimento para Portugal. Portugal tem um goodwill internacional bom,
hoje em dia, como se diz, costuma dizer, e é verdade, está na moda, Portugal está na moda, porque é nesta confusão global, visto como um país com alguma sabedoria, com alguma prudência, espero que não se estrague, espero que não se estrague. Doutor, são 7h30, portanto está na hora de terminarmos. Acho que foi uma sessão absolutamente de excelência. Outra coisa não poderia ser esperada, tivemos este pequeno percalço, mas também faz parte. Esperemos é que no ano não tenhamos percalços destes, né? Isso é que seria pior. Então, doutor, um bom ano para si. Estamos sempre aqui no grupo e também entre outras pessoas a segui-lo. E muito grato mais uma vez pela disponibilidade também. Foi um grande gosto, ok? Obrigado, meu. Até qualquer dia. Obrigado. E continuação de um bom ano para todos. Bom ano. Obrigado. Obrigado. Obrigado a todos.